Então vamos dar continuidade. Hoje a gente vai falar sobre as características dos direitos humanos. Bom, os direitos humanos, eles possuem muitas características, tá? Chega a ter aí umas 13, 14 características. Eu vou apresentar para vocês as mais importantes, tá? Na minha explicação, eu vou apresentar as mais importantes, as que mais são cobradas, mas eu vou trazer todas no material, certo? Para ficar a título de conhecimento, a título de aprofundamento também, para que vocês estudem de uma forma mais intensiva, né? Então vamos lá. Relatividade. Significa que os direitos, todos eles podem sofrer restrições, tá? Essa é uma característica muito importante, tá, gente? Por quê? Porque não existe nenhum direito absoluto, nenhum. Só pela via ali doutrinária, né? Alguns estudiosos afirmam que o direito à vedação, né? À escravidão e o direito a não praticar tortura, né? Talvez eles seriam absolutos, mas é uma parte mais doutrinária, uma opinião mais doutrinária. Em tese, né, via de regra, não há nenhum direito absoluto. E essa característica da relatividade é a que define isso. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, por exemplo, no embate entre a intimidade da vida privada e a liberdade de expressão, uma delas ela deve ceder, tá? Não significa que uma vai ocupar o lugar da outra, não. Significa que um direito ele vai ceder espaço ao outro direito que naquela situação, naquele caso concreto, ele tem maior relevância, ele tem mais importância, ele tem uma prioridade maior. Só que não significa que um direito é mais importante que o outro, um direito é mais relevante que o outro. Não. É que num determinado caso concreto, numa situação, pode acontecer o que a gente chama de pesos e contrapesos, né? Teoria dos pesos e contrapesos. Então, a gente meio que balanceia, né? Coloca ali numa balança qual direito que naquela situação tem uma maior importância, né? Mesmo o direito à vida, ele não deveria ser encarado de forma absoluta. Por que, gente, o direito à vida ele não pode ser encarado de uma forma absoluta? Porque a gente tem exceção. Lá na Constituição Federal, em caso de guerra declarada, por exemplo, a gente tem a possibilidade de ocorrência de pena de morte, tá bom? Por fuzilamento. Então, ele é absoluto? Não, a gente não pode falar que ele é absoluto. Tanto que adotamos em nosso ordenamento a pena de morte em caso de guerra declarada, ó, coloquei aqui para vocês. Também a liberdade, extremamente importante, acaba sendo um objeto de restrição das hipóteses de prisão decorrente de decisão condenatória definitiva ou mesmo nas situações de segregação cautelar. Então aqui eu dei alguns exemplos para vocês de como seria essa relatividade dos direitos humanos, né? É importante que vocês saibam que os direitos humanos não são absolutos, eles podem sofrer restrições, inclusive esses direitos importantes, como o direito à liberdade. Pode sofrer restrição? Pode, porque as pessoas, se elas cometerem algum delito, elas vão cumprir pelo delito que elas cometeram. Né? Então, elas vão sofrer ali uma pena privativa de liberdade, né? Se tiver uma decisão condenatória definitiva. Direito à vida. Nunca vai ser restringido? A gente não pode falar isso, porque em caso de guerra declarada tem a possibilidade de ocorrer pena de morte por fuzilamento. Então, são casos ali em que o direito da pessoa ele é restringido. Por exemplo, Big Brother. Todas as pessoas estão lá, a vida privada delas está sendo exposta. Elas assinam um contrato, né, falando que por um período ali determinado de tempo, elas abrem mão desses direitos. Elas não abrem mão, na verdade. Elas permitem com que o seu direito à intimidade, né, seja violado, digamos, né? Então é uma restrição. Durante esse período em que elas assinam esse contrato, elas expõem a vida privada delas e o direito à intimidade, ele fica deixado um pouquinho de lado, mas não significa que ele é esquecido. Não, ele só é restringido. Então, por isso que os direitos humanos são relativos, tá bom? E um dos exemplos, né, é esse, o do Big Brother. Imprescritibilidade. Vamos para a próxima característica. Imprescritibilidade. O que significa isso? Os direitos humanos são imprescritíveis. Significa que eles não se esquecem com o tempo.
eles não são esquecidos, não são apagados com o passar do tempo. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, não se fala em perda do direito pela falta do uso. Pode passar quanto tempo for, os direitos humanos sempre serão resguardados, tá bom? Então, não há incidência de uma prescrição ou de uma decadência, podendo ser sempre exercidos. Então, tem 30 anos, né, que aconteceu alguma coisa e eu preciso recorrer a esse meu direito que foi violado, né? Não, você pode continuar recorrendo, porque os direitos humanos, eles são imprescritíveis. Pode passar o tempo que for, eles vão continuar sendo resguardados. Por exemplo, o racismo, né? A prática do racismo. O racismo é um crime imprescritível, né? Não aceita fiança, né? Ele é inafiançável e imprescritível. Então, pode passar o tempo que for. 30 anos atrás eu sofri racismo. Você pode entrar com uma ação, você pode, né, dar continuidade pela via jurídica, né, daquela demanda, né, daquele direito seu que foi violado. Então, essa é uma característica também importante dos direitos humanos. Eles não são apagados, esquecidos com o passar do tempo. Historicidade. Característica também importante, tá bom? A historicidade. Eles nasceram há muito tempo, esses direitos humanos, e eles vêm se atualizando, né, evoluindo, se adaptando, né, porque a nossa sociedade ela é mutável. Então, com o tempo, eles vêm se adaptando à nossa sociedade. Novos direitos fundamentais, eles acabam surgindo ao longo do tempo, e a sua interpretação ela deve ser feita em compasso com o contexto histórico, tá bom? Então não significa que sempre vai ser preto no branco. Em 1960 existiam alguns direitos, aí hoje vai ser daquela mesma forma. Não, tá? Os direitos eles podem se adequar à nossa realidade, à nossa sociedade, tá bom, gente? Exemplificando, fala-se hoje em dia, né? No direito fundamental à internet. Olha só. Fundamento utilizado numa ação de descumprimento de preceito fundamental ajuizada perante o STF para questionar decisões judiciais que bloqueiam a utilização de ferramentas como o WhatsApp, como forma de forçar o cumprimento de determinação de acesso a dados de criminosos. Tá? É a DPF número 403 do STF. Eu indico que vocês olhem essas ADPFs, essas ADIs, essas decisões que eu coloco aqui para vocês, tá, gente? Porque auxilia muito no estudo, vocês conseguem ligar o estudo teórico ao estudo prático, conseguem ver na prática como que foi implementado, né? Como que foi a interpretação, né, dos juristas, né, sobre o caso. Então, eu indico que vocês sempre deem uma olhada nessas decisões que eu coloco. Sendo ainda mais concreto, a Emenda Constitucional número 115 de 2002 incluiu no artigo 5º da Constituição Federal a proteção a dados pessoais como um direito fundamental, mencionando expressamente os dados digitais, realidade inimaginável décadas atrás. Então, olha só, gente, como hoje em dia já evoluiu, a gente já tem uma lei de proteção de dados, a gente já tem a previsão de um direito fundamental à internet. Então, essa característica da historicidade, ela quer dizer que com o passar do tempo, novos direitos vão surgindo e os anteriores, os que já existem, não são esquecidos. Eles se complementam, tá bom? E um direito que antes não existia, ele pode surgir no futuro, ele pode vir a existir devido à evolução da nossa sociedade, tá bom? A nossa sociedade não é petrificada, né, digamos, ela muda, né? A nossa interpretação sobre várias coisas, ela muda, né? Antigamente, o adultério era criminalizado, né? Não existia união estável para pessoas do mesmo sexo, e hoje em dia já existe tudo isso, entendeu? O adultério deixou de ser descriminalizado, existe a união estável para pessoas do mesmo sexo, hoje em dia consolidado no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a nossa sociedade muda, a gente não pode apenas focar nos direitos que já existem, mas sim também dar abertura, né, aos novos direitos que podem vir a surgir. Vamos lá, para a próxima característica.
Característica da universalidade, tá bom? Os direitos humanos, eles são, então, universais. O que significa isso? Destinam-se os direitos fundamentais a todos os seres humanos, de modo indiscriminado, ó, coloquei aqui para vocês. É o caso do direito à vida, por exemplo. Por sua natureza, no entanto, haverá alguns desses direitos que repercutirão para grupos específicos, como é o caso dos direitos dos trabalhadores, né, os direitos da pessoa com deficiência, os direitos dos idosos, das gestantes, da mulher, ou mesmo do asilo político, coloquei aqui também para vocês, que visa beneficiar estrangeiros acusados de crimes políticos ou de opinião. Essa é uma característica fácil, até um tanto quanto óbvia, né? É a universalidade. Por quê? Porque todos os direitos humanos, eles são universais, né? Eles abarcam todos os seres humanos apenas pela única e exclusiva condição de ser humano. Então, essa é uma característica simples. Vamos para a próxima. Concorrência. Eles podem ser exercidos de modo associado a outros, ó. Foi o que eu falei para vocês. Eles podem se acumular, né? Se complementar, acumulando-se no mesmo contexto. É o caso, por exemplo, de manifestantes que se reúnem, ó. Se reúnem, aqui a gente usa o direito de reunião, coloquei ali também, para expressarem o interesse na descriminalização do crime de porte de drogas para consumo pessoal, livre manifestação do pensamento. Então, numa manifestação, por exemplo, a marcha da maconha, né? Vamos supor que hoje em dia é legalizada, né? Você tem ali o exercício de dois direitos, o direito de reunião e o direito de livre manifestação do pensamento, em que as pessoas expressam ali uma opinião delas, né? Um ponto de vista. Então, essa característica da concorrência, ela traz isso, ela fala que os direitos humanos, eles podem se complementar, eles se acumulam, se associam para que as pessoas elas tenham voz, né? Então, ó, nesse caso da marcha da maconha, dois direitos são enaltecidos, tanto o direito de reunião como o direito à livre manifestação do pensamento, né? Ambos direitos humanos e também ali considerados direitos de primeira geração ou primeira dimensão, certo? Como a gente já estudou na aula anterior, que são os direitos de liberdade. Aqui, gente, é uma característica também muito legal, ó. Irrenunciabilidade. Embora possa haver o seu não exercício, não será possível o cidadão dele abrir mão, renunciar, né, definitivamente. Então, o que significa a irrenunciabilidade? Que significa dizer, né, que os direitos humanos eles são irrenunciáveis. Você não pode abrir mão de um direito humano seu. Eu não quero mais viver, eu não quero minha vida, vai, me mata. Não, você não pode fazer isso. Eu não quero esse direito meu porque eu não preciso dele, eu quero abrir mão. Você não pode fazer isso. Ele é irrenunciável. Mas o que é proibido? É você renunciar a ele de forma definitiva, tá bom? Se você renuncia de forma transitória, temporária, ok. Mas definitiva não pode, tá? É vedado. Então, via de regra, a irrenunciabilidade faz parte de uma das características dos direitos humanos. Então, aqui eu coloquei, ó, admitem-se restrições pontuais, como eu dei o exemplo do BBB, como acontece nos programas de TV no modelo do Big Brother Brasil. Nesses casos, há uma data definida de início e término do programa, sendo que o direito de intimidade ele fica restringido durante esse período. Então, aqui a gente já trata da relatividade, né, que é uma das características dos direitos humanos, e também da irrenunciabilidade, porque nesse caso do BBB, eles renunciam temporariamente ao seu direito de intimidade. Há algum tipo de violação nesse caso? Não, porque não há uma renúncia definitiva, é uma renúncia pontual, temporária e com consentimento também, eles assinam um contrato, tudo certinho. Vamos para a próxima característica. Última característica mais importante, tá? Porque tem outras, tem várias, que eu vou apenas citar para vocês, tá? Porque senão
Mas eu tô colocando aqui as mais importantes e as que mais são cobradas. Próxima e última, inalienabilidade. Não pode o indivíduo transferir ou alienar o seu direito fundamental, transferindo-o para outro titular. De todo modo, você deve se lembrar de que a ideia de inalienabilidade é um resultado da dignidade da pessoa humana. Assim, os direitos que sejam ligados a ela, a dignidade, por exemplo, seriam de fato inalienáveis, como é o caso do direito à vida. Mas nada impediria interpretar como disponíveis outros direitos fundamentais, em prol de uma finalidade acolhida ou tolerada pela ordem constitucional. Exemplo, uso do direito de imagem de um atleta numa campanha publicitária, tá bom? Então aqui, gente, a inalienabilidade fala que você não pode vender um direito seu, tá? Você não pode alienar, vender, trocar ali por algum tipo de vantagem um direito humano que seja seu, tá? Essa característica é um resultado, né, do princípio da dignidade da pessoa humana. E só que tem uma exceção, ó, nada impede interpretar como disponíveis outros direitos fundamentais. Por exemplo, você utilizar a imagem de um atleta numa campanha publicitária é algo normal, é algo permitido, entendeu? É em prol de uma finalidade que é acolhida, que é tolerada pela ordem constitucional, pela ordem social, né? Então, nesse caso não teria problema, mas via de regra, a inalienabilidade fala que você não pode vender um direito seu. Então, eles não são alienáveis. E é isso, gente, as principais características, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um quadro aqui que eu fiz, esquematizado, tá? Com as características dos direitos humanos, todas, tá? Todas aqui. Nesse quadrinho tem todas, então aqui vocês podem dar uma aprofundada, se basear também nas outras. Eu coloquei ali em cima as principais, as que mais são cobradas, mas eu também apresentei aqui no material as menos cobradas, tá bom? Mas que também existem. Então, vamos lá. Resumo. Historicidade, né? Já falei com vocês, é uma das importantes. Os direitos humanos possuem antecedentes históricos relevantes e, através dos tempos, eles adquirem novas perspectivas. A universalidade, eles pertencem a todos e se encontram ligados a um sistema global, tá bom? E também ligados à Organização das Nações Unidas, tá bom? Então, eles atingem todas as pessoas. Só brasileiro? Não, estrangeiro também. Qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa do mundo é atingida, né, pelos direitos humanos. Ela tem esses direitos consolidados. Mas professora, existe a pena de morte, né, nos Estados Unidos. E como que pode existir a pena de morte? Então, nem todos os países são signatários, tá, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ideia seria que todos fizessem parte, todos fossem adeptos, mas ainda não é uma realidade, né? É uma realidade que a ONU ela busca, né? A Organização das Nações Unidas, ela busca acordo com vários países, mas ainda não conseguiu. Então, tem alguns países ainda que onde tem nessa violação de direitos humanos. Mas é algo inerente, gente, algo que a gente não pode controlar também. A maioria dos países são signatários e são adeptos, né, à declaração, mas existem os que não são, por exemplo, os países que ainda possuem no seu ordenamento como pena, né, punitiva a pena de morte, por exemplo. Voltando, vamos lá. Inalienabilidade, como eu acabei de falar para vocês, eles não possuem um conteúdo econômico, patrimonial, logo eles são intransferíveis e indisponíveis, tá? Irrenunciabilidade, também característica importante, não podem ser renunciados por seu titular devido à fundamentalidade material para a dignidade da pessoa humana. Inviolabilidade, não podem deixar de ser observados por disposições infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas.
eles não podem ser violados. Você não pode deixar de observar as disposições infraconstitucionais, né? Constituição, leis delegadas, leis ordinárias, tratados, decretos, enfim, todas elas precisam ser analisadas. Indivisibilidade também é uma característica, compõe um único conjunto de direitos, os direitos humanos, pois eles não podem ser vistos de forma isolada. Imprescritibilidade, não se perdem com o tempo, não prescrevem, são sempre exercíveis e exercidos, não deixando de existir pela falta de uso, ou seja, não há prescrição, não há decadência para os direitos humanos. Complementariedade, importante também. Os sistemas regionais descentralizam a Organização das Nações Unidas para respeitar os diferentes elementos de base cultural, religiosa e social. Só um pouquinho. Interdependência também é uma característica. As dimensões de direitos humanos, elas apresentam uma relação orgânica entre si, tá bom? Então, eles são interdependentes. Cada um ali tem tem o seu objetivo, né? Cada característica tem a sua atribuição. Então, cada direito ali, ele é interdependente, ele tem o seu foco maior, ele tem a sua atuação, a área de atuação. Efetividade. Para tanto, a ONU se subdivide, isto é, o tratamento é global, mas certas áreas irão cuidar de determinados direitos. Há uma descentralização para os sistemas regionais para prescrever a complementariedade. Aqui, característica super importante, relatividade ou limitabilidade, fala que o multiculturalismo ele impede e se consolida plenamente, não podendo ser utilizados como um escudo para práticas ilícitas ou como argumento para afastamento de responsabilidade. Então, é o que eu falei para vocês, os direitos humanos são relativos, podem sofrer restrições e não são absolutos, não há nenhum direito absoluto dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Essencialidade, né, na verdade. Os direitos humanos, eles são essenciais e diante dessa condição de essencialidade, eles gozam de um estado normativo, né, diferenciado perante o ordenamento jurídico, ao menos o ordenamento brasileiro. Inexauribilidade, também uma característica importante, fala que os direitos humanos, eles são inesgotáveis, isto é, eles não estão sujeitos a um rol taxativo. O que é rol taxativo? Vamos supor, lá no artigo 5º da Constituição, você tem inciso 1, inciso 2, inciso 3. Vamos supor que ele só tem 5 incisos. Isso é um rol taxativo, entendeu? É um rol exato, fechado, só tem aquelas possibilidades ali, aqueles 5 incisos e pronto. Não, os direitos humanos, eles têm um rol exemplificativo. Por quê? Não são só aqueles direitos previstos ali na Constituição, não são só aqueles que estão prescritos. Podem surgir outros direitos que ainda não foram passados para o papel, né, ainda não foram positivados ali na Constituição, mas que existem, que são utilizados e que são consolidados, né, no ordenamento jurídico. Então, eles são sujeitos a um rol exemplificativo. Gravem isso, tá? Rol dos direitos humanos é um rol exemplificativo e não taxativo. Pode vir nas questões também. Admite-se sempre a ampliação, então, do leque de direitos humanos, mas não a sua redução. Coloquei aqui o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, em que fala isso. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Essa é a característica da inexauribilidade ou não exauribilidade, tá bom? Também pode vir assim para vocês, não exauribilidade.
Essa palavra é difícil. E as duas últimas, a concorrência, que eu tinha comentado com vocês, fala que os direitos humanos eles não incidem de forma isolada, eles se complementam. Eles até podem incidir de maneira isolada, mas isso não é a regra, pelo contrário. A regra é que os direitos humanos eles coexistam, isto é, que eles possam ser exercidos de forma conjunta, sem que um direito anule o outro direito. E a vedação ao retrocesso, tá, gente? O rol de direitos humanos ele pode ser sempre ampliado, mas nunca minorado, tá bom? Você nunca vai ter a minoração, a exclusão de um direito, não, isso não existe. É proibido, tá? Isso. Por isso que essa característica se chama vedação ao retrocesso. Os direitos humanos eles não podem retroagir, eles não podem ser minorados, mas somente ampliados.